Mas aqueles que caíram prostrados no deserto eram aquelas pessoas que eles tinham entendimento do valor que Jesus tinha. Esses desprezaram, esses aí não houve perdão para eles não entraram na terra prometida. Então o pecado que não tem perdão é o desprezo ao Salvador. Porque se Jesus é o único que perdoa e você despreza, quem vai te perdoar? Não tem mais perdão. Aí muita gente diz, não, mas eu peço perdão ao Pai. Então imagine essa cena lá no céu, a pessoa chega diante do Pai, Pai, me perdoa, Pai. E o Pai vai dizer assim, mas eu o perdoei. Como? Eu mandei meu filho para morrer por vocês. Era só aceitar Jesus, seus pecados serão perdoados. Não, mas eu não dei muito valor a Jesus. Então você não tem perdão para você, que o perdão era com o filho. Você nunca ouviu que ninguém vem ao Pai a não ser pelo Filho? Eu ouvi, mas só que eu vim direto. Como é que eu vim direto? Você está desprezando meu filho morreu por você, derramou o sangue dele por você, sofreu por você, o Pai foi castigado por você, e você está desprezando meu filho? Vai para o inferno que é seu lugar. Então veja, pessoal, nós temos que observar esses detalhes na Bíblia, porque isso é informação divina para a nossa vida. Veja que esse grupo que caiu prostrado no deserto foi o grupo, grande maioria deles, que rejeitaram, infamaram e falaram contra a terra prometida, a terra boa, a terra de Deus. A terra prometida é esse novo tempo que nós vivemos em nova aliança com Jesus. Nós somos a geração da terra prometida. Todo esse ensinamento a respeito da nova aliança é uma terra prometida para nós. Onde ali nós temos pão, temos leite, mana, leite e mel, tem fruta, tem abundância de recursos e o próprio poder do Senhor Jesus sendo provedor. Então eles caíram. Vejam vamos ler o que aconteceu, continuou acontecendo. Aqui tem uma série de relatos que não foram bons aos olhos de Deus. No versículo 6 diz assim, e essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Então as coisas más é tudo aquilo que tenta tirar Jesus de você. Tem alguma coisa que pode tirar Jesus de mim? Tem. Que coisa? Olha, não é que vai tirar de você, você nunca vai dizer, eu não quero Jesus mais, eu não quero mais servir Jesus, eu não quero mais crer em Jesus. É quase impossível um cristão falar isso, ele rejeitar Jesus dessa maneira. Quando é que nós rejeitamos ao Senhor Jesus? Quando nós permitimos que as coisas más, as coisas da vida, elas começam a tomar nosso coração, elas vão se enchendo o nosso ser, elas vão tomando lugar, elas vão tirando Jesus de nós. Nós vamos dando mais valor às coisas dessa terra. Nós vamos gastando mais tempo com as coisas desse mundo. Nós nos distraímos, mergulhamos as nossas vidas nas coisas terrenas. E com isso, o que vai acontecendo? O Senhor Jesus vai ficando para segundo, vai ficando para terceiro, vai ficando para quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Quer dizer, aquele que te abençoa, que te prospera, você está jogando lá para o final da fila. Aquele que te cura, você está jogando lá para o finalzinho da fila. Isso é um desprezo. Aquele que protege você. O mundo está violento, pessoal, sim ou não? Muito violento. Onde você vê morte, você vê assassinato, você vê roubo, você vê corrupção. Então nós precisamos de proteção aqui. Mas aquele que nos protege, nós estamos jogando ele para terceiro, quarto, quinto. E aí, como é que vai ser, pessoal? Quem nos salvará? Veja como a coisa é seríssima. Deus, o povo estava indo bem. Enquanto Jesus estava na vida deles, eles estavam comendo da comida espiritual e bebendo da pedra que era Cristo. Veja que o faraó do Egito, que era a força mais maldosa do mundo na época, não conseguiu segurá-los. O grande mar vermelho que estava diante do povo, pessoal, enquanto Cristo esteve sobre eles, o mar vermelho fez isso aqui, ó. Mais ou menos aqui, esse caminho aqui, duas paredes, e o povo passou. Então não havia nada capaz de sobrepujar, de segurar, de atrapalhar o povo, porque Jesus estava sobre eles. Quando eles tiveram fome, o maná caiu do céu.
Deus mandou as codornizes, até carne Deus proveu para eles no deserto. Quando eles tiveram sede, chegaram numa fonte chamada Mara, porque as águas eram amargas. Eles pegaram o lenho, jogaram lá, porque Deus mandou, e aquelas águas amargas ficaram doces. E um dia eles tiveram sede de novo, Deus falou: Moisés, pega o seu cajado, fere a rocha, vai sair água. E o Moisés feriu a rocha. A rocha começou a manar água. Então eles foram lá, tomaram banho de cachoeira, beberam água, brincaram, fez uma aposta lá, deu até para fazer um açudezinho, eles tomaram banho. Quer dizer, Jesus vinha, pessoal, realmente ajudando aquele povo. Agora, as coisas más tendem a fazer você esquecer do Senhor. Olha o que aconteceu em seguida, versículo 7. Uma série de coisas, de problemas que esse povo caiu. Foram laços e ciladas, eles não perceberam que estavam caindo nisso. No versículo 7 diz assim: não vos façais por idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. Então o povo começou a... Você se lembra que eles saíram do Egito, mas o Egito ainda insistia, persistia o coração do povo. E sempre quando eles passavam a provação, eles murmuravam e lembravam-se dos tempos antigos lá no Egito. Porque lá no Egito nós tínhamos carne, comíamos carne de panela. Lá no Egito nós tínhamos melões, cebolas, pepinos. Então eles estavam querendo dizer assim: a vida lá passada, a vida passada é melhor do que a vida presente. Veja bem, se a sua vida presente é Cristo, como é que tem um tempo na sua vida que foi melhor? Vamos dizer que você está financeiramente abaixo do tempo da sua vida passada. Não, eu já fui muito rico, hoje eu não estou, eu estou financeiramente assim bem humilde, eu diminui muito. Então lá você era rico, hoje você está pobre, ok, mas lá você não tinha Cristo, hoje você tem Cristo. Então essa é a fase que você mais é rico aos olhos de Deus, que é a visão que vale, sim ou não? Porque aos olhos dos homens eu sou rico, mas eu estou sem Jesus, então eu sou rico aos olhos dos homens, porque eu tenho muito recurso financeiro, mas e aos olhos de Deus? Pobre. Como disse Paulo: ó pobre miserável homem eu sou. Nós temos que entender que a visão verdadeira da vida é a visão que Deus tem acerca da sua vida. Não é o que o povo pensa de você. Porque alguém pode olhar para você e falar: você é muito rico, você é uma pessoa muito próspera. Mas Deus lá de cima pode olhar e dizer: não, você é um pobre. Pobre, miserável homem você é. Então veja que a visão verdadeira é a visão da palavra. E esse povo, pessoal, eles facilmente caíam nos deleites da vida. As coisas terrenas atraíam esse povo. E aqui no versículo 7 vem a palavra idolatria. Porque a idolatria é quando nós trocamos de Deus, é quando nós começamos a colocar outra coisa no lugar do Deus verdadeiro. Jesus nos ensinou naquela passagem do jovem rico, lembra? Eu vou abrir no telão aqui rapidinho. E aquele jovem, ele tinha um problema. Está aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículo 17. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para dar a vida eterna? Ele perguntou para Jesus: o que eu faço para ir para o céu? Todo mundo quer ir para o céu. Próximo. Aí Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Próximo. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e honra a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou. Ele disse: falta-te uma coisa. E que coisa é essa, hein, pessoal? Jesus disse: vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Então Jesus o amou. Jesus queria que ele fosse para o céu, sim ou não, pessoal? Só que ele já dizia: não, mas eu já cumpro todos os mandamentos.
E Jesus viu que tinha um mandamento que ele não estava cumprindo, que era o primeiro, da lista dos 10 mandamentos. O primeiro era: não terás outros deuses diante de ti. Ele podia dizer: não, mas eu não tenho outro Deus. Onde é que está meu ídolo? Onde é que está a imagem que eu adoro? Não tem mais. Eu larguei, eu abandonei a idolatria. Mas Jesus estava ensinando para ele que não, a idolatria nesse caso aí são os bens que você possui. Você acumulou muitos bens, você tem muitos bens, isso não é pecado. O pecado é quando a pessoa torna essas coisas como se fosse um Deus para a sua vida. Esse é o problema. E Jesus falou para ele: não, você está faltando uma coisa para você. Você venda os teus bens e dê aos pobres. E aí você vem e terás um tesouro no céu, e você vem e segue-me. Versículo seguinte, que diz assim: mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então ele não conseguiu se desfazer das propriedades, segundo a ordenança de Jesus. Jesus não está mandando hoje ninguém vender as coisas e dar aos pobres. Você ajuda os pobres de acordo com a sua condição. Mas no caso dele, é que ele tinha transformado a vida financeira dele, os bens materiais que ele possuía, numa espécie de ídolo para ele. Ele não estava vendo que isso era um ídolo. Para ele era normal. E Jesus falou: não. Jesus tinha pedido para ele cumprir os mandamentos, e ele ainda respondeu dizendo: mas eu já cumpro desde criança. Mas qual é o primeiro dos 10 mandamentos? Esqueci. Isso mesmo, não terás outros deuses diante de ti. E você tem transformado esses bens em Deus. Então, pessoal, veja que essas coisas tendem a ocupar o lugar de Deus. Quer dizer, nós sabemos que existe um só Deus, amém, pessoal? Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é o Deus que nos salva. É o único verdadeiro Deus. Mas são 3? Sim, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas são uma unidade. São 3 deuses que se fazem um Deus. Eles são um apenas, o mesmo Espírito. Me explica melhor. Lá no céu você pergunta para ele. Aí você vai dar mais profundidade para você. Amém? Se você quiser esperar. Lá no inferno, essas coisas o diabo não entende também não. Tem que se esperar lá no céu, aí ele tem mais detalhe para dar. Mas por enquanto, nós temos que crer que Jesus Cristo é o Deus que abre a porta para a eternidade. Bom, outro Deus, o que é outro Deus? É aquele que quer tomar o lugar do verdadeiro. E eu expliquei para você que nós nunca vamos dizer assim: não, sai Jesus, sai, eu vou colocar outro em minha vida. Nunca a pessoa vai fazer isso. Geralmente esse Deus estranho, ele vai entrando de pouquinho, vai tomando tempo, tomando espaço, e Jesus vai saindo. Daqui a pouco essa pessoa, imagina esse jovem, a vida toda dele era a obsessão por esses bens materiais. Ele até queria ir para o céu, sim ou não? Queria, mas o coração dele não pertencia ao Deus verdadeiro. Então veja que hoje nós estamos vendo uma geração, pessoal, que essa geração, esta cultura geracional dessa última era, desse último tempo, desse último século, como a Bíblia diz, trabalha para que Jesus se torne esquecido na nossa vida. Se Jesus é tudo, se é o bem mais precioso, como é que ele vai ficar esquecido? Ele tem que ser Senhor. Ele tem que ser o centro da nossa vida. Ele tem que ser o que ele foi com Israel, quando Israel saiu do Egito, o guia de Israel. A nuvem que ia sobre Israel, direcionando Israel e abençoando Israel. Então Jesus tem que estar sempre aqui, na mente, no coração. Todo dia uma palavra sobre Jesus, uma mensagem, um alimento, uma revelação nova sobre o Salvador. Isso garantirá um bom caminho, uma boa jornada, sucesso, provisão, cura e bênção sobre a nossa vida. Paulo está dizendo: não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. Conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Quer dizer, totalmente dado aos deleites desta vida e perdeu totalmente o sentimento da fé. Então muitas pessoas, pessoal, elas vão se esquecendo de Deus. Deus assim, quando der, quando puder, quando
Deus permitir, quando for a hora, elas vão deixando Deus de lado. As coisas terrenas vão se tornando mais importantes. Você pode estar ganhando dinheiro, mas se você sentir que esse seu dinheiro, esse seu trabalho está tomando tempo, que era tempo precioso para você estar se alimentando de Jesus, aprendendo sobre Jesus, cuidado, isso pode ser um perigo para você. Isso pode afetar a sua vida e fazer você começar a perder tudo que você tem. Então, para muitos, às vezes é melhor o pouco, mas com Jesus firme no seu coração. Porque o muito significa tomar espaço de Jesus, expulsá-lo para mais longe, colocá-lo de lado. Esse é o problema para nós. Ele é o sustento de todas as coisas. Continuando, no versículo 8 diz assim: e não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23 mil. Então veja que quando Jesus vai perdendo espaço e o mundo vai entrando, as tendências mundanas tendem a tomar o coração das pessoas. A pessoa diz: mas eu sou forte. Olha, o mundo ele trabalha com a carne. Então o mundo, ele sabe, porque por detrás do mundo e das coisas que no mundo há, existe uma mente maldosa que trabalha contra mim, contra você, contra nós. Estou falando de Satanás. O diabo sabe que a arma mais poderosa dele para derrubar os homens é usar a sua própria carne contra eles. Eu tenho explicado para vocês que nós não temos apenas um só inimigo, o diabo. Nós temos dois inimigos, o diabo e a nossa carne. Ela trabalha contra você. Se você permitir que o mundo encha a sua vida, você vai se tornar uma pessoa totalmente dominado pela carne. Se Jesus perde espaço, a carne vai reinar. Lembra que é uma batalha entre a carne e o espírito para ver quem te governa. Se o espírito não está te governando, você pode ter certeza que a carne vai dominar seus pensamentos, dominar a sua vida. Você perde o seu governo, você não manda mais. Você perde o domínio próprio, a carne que manda. A carne diz: faz isso, você vai fazer. O próprio apóstolo Paulo nos ensinou. Ele disse: o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. O mal que eu não quero fazer, porque eu sei que isso é errado, eu faço. Não é? O mal eu faço. Mas o que é isso, pastor Hugo? Isso é uma força que está na carne, que se tomar o controle da nossa vida, acaba conosco, nos leva ao fundo do poço. E aqui você vê que o segundo passo aqui, depois da idolatria, que a pessoa perde o controle, vem a prostituição. Vamos ler novamente, versículo 8. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23 mil. Você vê que a prostituição traz um dano muito sério. Por quê, pastor Hugo? Deixa eu ler aqui no telão. Tem uma observação que a Bíblia nos dá sobre a prostituição. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, o versículo 19. Quando a igreja se reuniu, e eles decidiram pelo Espírito Santo escrever aos gentios que se abstivessem de algumas coisas. E veio a lista. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações de quem? Ídolos, idolatria. Lembra lá? Primeiro, eles caíram primeiro com idolatria. Se abstêm dos ídolos. Segundo, do quê? Da prostituição, do que é sufocado, alimentos sufocados, e do sangue. Não, nós podemos fazer um curso aí desses 4, mas hoje vamos focar só na prostituição. Por que a prostituição, a orientação bíblica é que a pessoa se abstenha, se afaste? Porque a prostituição é um pecado que a pessoa comete fora. Todos os pecados, a Bíblia diz, você comete fora do corpo. Mas a prostituição, a Bíblia diz que a pessoa comete contra o corpo. Foi o apóstolo Paulo que escreveu isso. Está aqui, vamos ler aqui. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Olha o que ele diz agora. Diz assim: fugir do quê? Da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Presta atenção.
todo pecado que o homem comete é fora do corpo, porque pecado tem relação ao espírito. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio quê? Corpo. Então a prostituição, ela traz uma consequência direta no corpo. Então não fugir da prostituição. Todo tipo de envolvimento sexual fora do que é abençoado por Deus, a pessoa tem que procurar ir buscando força do Senhor Jesus para sair fora, porque isso vai trazer uma consequência no seu corpo. Mas que consequência seria? Olha, o corpo sofre, basicamente ele sofre com doenças, sim ou não? Então alguma coisa acontece no corpo que não é boa, que a prostituição traz. Então, prostituição a gente tem que chutar para fora, fugir, né? O apóstolo nem manda resistir e dizer, venha que eu sou forte, eu resisto a você. O apóstolo Paulo diz para fazer o quê, pessoal? Fugir. Quem está vindo ali? É a prostituição. Bicho, eu estou se mandando, sai fora daqui. Amém? Porque se você for dar uma de forte, nós temos aprendido que com carne não se brinca.